Flamengo emite nota desmentindo informações sobre dívida. Felipe Luiz pode entrar para o rol de seletos ex-jogadores que se tornaram campeões como técnicos do Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Mas quero pedir para vocês, meus queridos e minhas queridas, que começaram a nos assistir, que não deixem de dar o like de vocês. O like de vocês é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho e é muito importante para o nosso crescimento. Vocês que não são inscritos, se inscrevam. Tudo isso é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos, né? Então vamos aqui para as informações. Meus queridos, o elenco do Flamengo fez o último treino hoje no CT Ninho do Urubu, visando o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. Esse jogo será realizado às 16 horas, horário de Brasília. Agora eu vou trazer as informações que está aqui no meu script. Felipe Luiz manteve Everton Araújo em time titular do Flamengo para a final da Copa do Brasil. O Flamengo realizou as últimas atividades no Ninho do Urubu na manhã desse sábado, visando o jogo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Assim, o técnico Felipe Luiz utilizou o jovem Everton Araújo entre os titulares. Dessa forma, é provável que o atleta faça dupla com Eric Pulgar no meio de campo. Everton Araújo que vem jogando muito bem. Tem um garoto que tem muita personalidade, principalmente depois daquele último erro que ele teve. Eu fiquei preocupado, mas ele demonstrou muita personalidade no jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo deve ir a campo com a seguinte formação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Assim, Felipe Luiz deve manter Everton Araújo na equipe, já que o garoto foi titular na primeira partida, né? Além disso, o comandante rubro-negro optou por utilizar Bruno Henrique, que estava suspenso. Camisa 27 entra na vaga de Michael. Por fim, Gerson, que atuou recuado, volta a jogar na ponta. O Flamengo tem que ficar muito atento, tem que ficar muito ligado, porque o Atlético Mineiro vai vir para cima com tudo. Aí o Flamengo pode aproveitar os espaços e sair no contra-ataque e ampliar essa vantagem, né? A programação do Flamengo é a seguinte: treinaram hoje, na parte da manhã, né? Se apresentaram no CT do Urubu, 9 horas da manhã, o treino ocorreu às 9 horas e 30 minutos. Meio-dia, os atletas almoçaram. 2 horas da tarde foram para o aeroporto do Galeão fazer o check-in, né? O voo está programado a sair às 16 horas. E a chegada do Flamengo lá em Belo Horizonte é às 17 horas e 45 minutos. Depois da chegada, o elenco do Flamengo vai descansar, vai jantar, vai ter a ceia e 11 horas da noite encerra todas as atividades. Amanhã pela manhã, Felipe Luiz deve ter a preleção com os jogadores, no qual aí ele vai dizer quem vai entrar, quem vai fazer o que nas suas posições para poder trazer esse título importantíssimo para o Mengão, né? Vamos torcer para que o Flamengo consiga aí. E o Flamengo, né, pode bater recorde histórico na Copa do Brasil em jogo contra o Atlético Mineiro. Além de poder conquistar o título, o Mengão pode bater um recorde histórico na decisão. Isso porque, caso não sofra nenhum gol, o Flamengo se tornará o campeão com a melhor defesa de todas as edições do torneio. Até o momento, o Flamengo sofreu 2 gols na Copa do Brasil. O primeiro foi contra o Palmeiras, nas oitavas de final, e o segundo foi do próprio Atlético Mineiro no domingo passado, aqui no Maracanã. Se o Flamengo não sofrer nenhum gol no jogo de volta amanhã, né, será o campeão com a melhor defesa da história. Por enquanto, né, o ranking é liderado pelo Criciúma em 1991 e o Corinthians em 1995. Ambos tomaram apenas 3 gols. E o Flamengo, se não tomar nenhum, é o recordista aí de todas as edições da Copa do Brasil, né? Como a gente está falando aqui de Atlético Mineiro, né? O lateral do Atlético Mineiro, o Guilherme Arana, recebeu uma ligação de Jorge Jesus, né, em 2019 e recusou o convite do Jorge Jesus de vir jogar no Flamengo. Ele preferiu permanecer na Europa. Mudando aqui de assunto rapidinho, Flamengo elimina Botafogo e vai à final do Carioca Feminino contra o Fluminense. As meninas da Gávea venceram o Botafogo por 2-1 no estádio Newton Santos e avançou a decisão por ter vencido na ida também por 2-1.
Agora o Mengão encara o Fluminense, verdadeiro time do Fluminense, né? Brincadeira, tem meu amigo aí, Samba Tricolor, que é gente finíssima, mas essa brincadeira sadia a gente tem que levar de onda, né? Bom, próximo da final, os garotos do Ninho Sub-17 venceram o Botafogo também pelo placar agregado de 5-3 e confirmaram a sua vaga na grande final do Campeonato Carioca da categoria. O adversário será definido na próxima semana e virá do confronto entre Fluminense e Vasco da Gama. O Flamengo, por ter a melhor campanha na Taça Guanabara, decidirá o título em casa. Parabéns às meninas da Gávea e aos garotos do Ninho. E por falar em garoto do Ninho, né? Vinícius Júnior, parabéns. Ele falou que seria 10 vezes melhor, faria 10 vezes mais, né? Depois da sacanagem que fizeram com ele aí na Bola de Ouro. O Real Madrid venceu o Osasuna por 4-0 e o destaque foi Vinícius Júnior. O cria do Flamengo marcou 3 gols e foi o grande destaque da partida. Parabéns. Você vai chegar a tal sonhada Bola de Ouro, que eu já não tenho, para mim não tem mais credibilidade nenhuma essa Bola de Ouro depois do que aconteceu, né? Então, seguindo aqui com as informações, eu vou deixar por último a nota emitida pelo Flamengo, que é uma nota aí um pouquinho extensa. Então, eu vou partir para outra notícia aqui do Mengão, né? O Felipe Luiz pode entrar para o rol seleto de ex-jogadores que foram campeões como treinadores. Aqui, ó, Carlinhos Violino, né? 2 vezes campeão brasileiro e 3 vezes carioca e uma Mercosul. Paulo César Carpegiani, Brasileirão, Carioca, Libertadores e o Mundial de Clubes. Carlos Alberto Torres, Brasileirão. Andrade, Brasileirão. Jaime de Almeida, uma Copa do Brasil. E Felipe Luiz ainda está aí fazendo download, que com certeza vai conquistar esse título. Felipe Luiz foi campeão pelo Sub-17, em cima do Vasco da Gama, lá em São Januário. Depois foi campeão mundial com Sub-20, né, contra o Olympiacos da Grécia, no Maracanã. E agora vai ser campeão da Copa do Brasil com o time profissional. E ano que vem será campeão da Supercopa do Brasil. Que nós ainda não sabemos o adversário, pode ser aí Botafogo, pode ser o Palmeiras, pode ser até mesmo o Fortaleza. Lembrando que hoje tem 7 jogos do Campeonato Brasileiro e o Flamengo só entra em campo pela 33ª rodada na quarta-feira contra o próprio Atlético Mineiro. Pode ser aí o jogo da entrega das faixas, quem sabe, né? Agora eu vou trazer aqui o assunto que tem perturbado a cabeça de alguns rubro-negros. Flamengo próximo de uma final importantíssima aí, né? Surgiu o problema do Bruno Henrique com as casas de aposta, lembrando que o Luiz Henrique do Botafogo também está sendo investigado e não houve tanta repercussão quanto o Bruno Henrique. E por fim, agora a mídia traz a notícia sobre o endividamento do Flamengo, mas não trouxe a matéria completa. Por quê? Meias verdades são meias mentira. Vamos lá? Flamengo emite nota desmentindo informações sobre dívida. O nome do Flamengo foi pauta sobre finanças nos últimos dias. Isso porque foi vinculado que o time rubro-negro tinha números elevados de déficit após os últimos anos. No entanto, neste sábado, dia 9, o time rubro-negro divulgou nota oficial destacando que não foram abordadas todas as informações. Trazer para vocês a nota oficial emitida pelo Flamengo. Abre aspas aqui. Recentemente foram divulgadas informações parciais na imprensa que distorcem a real situação financeira do Flamengo. Essas informações consideram apenas parte dos números, sem oferecer uma visão ampla e precisa do cenário financeiro do clube, que hoje se encontra em seu melhor momento histórico, com uma solidez e saúde financeira inquestionáveis. Esclarecimento, primeiro tópico aqui. Investimento versus obrigações financeiras. É importante ressaltar que a atual gestão do Flamengo zerou o endividamento bancário do clube, tornando o caixa positivo, eliminando as despesas financeiras com juros por empréstimos. Não podemos esquecer também que, mesmo com a aquisição do terreno à vista, os fortes investimentos em atletas, o caixa do clube permaneceu positivo em 45 milhões. Faz parte do planejamento não vender nenhum jogador dos seus principais jogadores e manter uma estratégia de investimento robusta em patrimônios e ativos, como foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. No que tange ao estádio, isso não representa nenhum endividamento bancário ou passivo fiscal.
É leviano fazer uma análise de números ignorando o investimento feito por ordem do Conselho na compra do terreno do nosso tão sonhado estádio, de forma a tentar emplacar uma narrativa falsa de que o Flamengo está sendo irresponsável com suas contas. O caixa do Flamengo, suas obrigações a pagar e seu fluxo de caixa estão completamente dentro da sua capacidade financeira. Tópico 2. Reposição de caixa. Uma parcela significativa dos investimentos no valor de 150 milhões será rapidamente recuperada através da venda de futuras cadeiras cativas no novo estádio. Esse processo de venda será iniciado após a conclusão das eleições, respeitando a transição, evitando ações antes do resultado eleitoral. É importante destacar que a continuidade do projeto do estádio dependerá do próximo presidente dar continuidade aos esforços empreendidos pela atual gestão. Tópico 3. Evolução patrimonial e liquidez. O patrimônio do clube apresentou uma valorização significativa ao longo dos anos, superando indicadores históricos. O saldo atual do caixa ainda está muito superior ao de dezembro de 2018, quando assumimos o clube que possuía apenas 8 milhões. Hoje, mesmo após investimentos estratégicos, o caixa está em mais de 45 milhões. Se não tivesse gasto tanto dinheiro com multa rescisória de técnicos, estaria aí na casa de quase 100 milhões, né? Valorização do elenco, tópico 4. Desde 2018, o valor estimado do elenco rubro-negro passou de 178 milhões para 469 milhões em dezembro de 2023 e atualmente ultrapassa 650 milhões. Isso demonstra uma clara valorização dos nossos ativos esportivos, fruto de uma gestão focada na excelência e na competitividade do time. No início de 2024, o Flamengo realizou contratações estratégicas como Léo Ortiz, Matias Vinha e Nicolas de la Cruz, com pagamento à vista totalizando 150 milhões. Na segunda janela de transferências, reforçamos o elenco com Carlos Alcaraz, Alexandro, Gonzalo Plata e Michael, investindo mais de 191 milhões. No total, foram destinados 306 milhões para a aquisição de novos jogadores e a quitação de parcelas de aquisição de anteriores, reforçando nossa posição de liderança no mercado. Quinto e último tópico, ampliação do patrimônio. Isso aqui foi muito grande. Além do investimento no elenco, o Flamengo também destinou recursos significativos para ampliação do seu patrimônio, incluindo a aquisição de terrenos para a expansão do centro de treinamento, melhorias na sede social e a compra do terreno para o novo estádio, totalizando 147 milhões. O patrimônio total do clube saltou de 368 milhões em dezembro de 2018 para 1,78 bilhão em setembro de 2024. Mais de 60%, né? Com patrimônio robusto, elenco de primeira linha, gestão sólida do Maracanã e voltuoso contratos comerciais já firmados para os próximos anos, o Flamengo se encontra preparado para um 2025 promissor, oferecendo bases sólidas para continuar sua trajetória de crescimento, fecha aspas, é o que diz a nota. Entenda o caso. Na última sexta-feira, dia 8, foi divulgado que o Flamengo teve um aumento no déficit. Na matéria mencionada foi citado que o time rubro-negro abriu os cofres para diversos temas, principalmente reforços e compra de terreno do gasômetro. Assim sendo, relataram que a dívida líquida do mais querido subiu de 395 milhões e chegou a 562 milhões em 2024. Mencionado na matéria divulgada, o Flamengo foi um dos clubes que mais gastou neste período de contratações no futebol brasileiro. Por fim, outro ponto mencionado foi a compra do terreno do gasômetro, no qual será o futuro estádio do Mengão. Assim sendo, vale destacar que o time rubro-negro desembolsou 147 milhões à vista. Não pegou empréstimo com ninguém não, tá? Resposta do Flamengo. O Flamengo respondeu às informações neste sábado, dia 9, e alegou que a notícia foi divulgada de forma parcial, distorcendo a real situação financeira do clube. Além disso, o time rubro-negro destacou que mencionaram apenas parte dos números. E, por fim,
O Flamengo relatou tópicos citando detalhes das operações vigentes no clube. O Mengo destacou assuntos como reposição de caixa, investimentos e obrigações financeiras, evolução patrimonial e liquidez, valorização do elenco e ampliação de seu patrimônio, que foi muito grande. Como eu falei, mais de 60%. Essas matérias geralmente surgem quando o Flamengo está em alta, quando o Flamengo está perto de disputar um grande título, né? Como eu falei, Luiz Henrique, do Botafogo, está sendo investigado há 4 meses por suposta participação em casa de aposta e não ganhou tanta repercussão, tanta projeção quanto o caso do Bruno Henrique. Tá legal? Sendo assim, eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!